abre lá, né? A professora Carmen vai abrir de lá, do outro estúdio. Você fica tenso mesmo com esse negócio. Câmera. Você já tá mais acostumado, sabe? Deu um respeito, por exemplo. Mas acho que não entrou. Olá, pessoal! Já estão sabendo da novidade? O calendário de processos acadêmicos para o semestre letivo 2022 já foi elaborado. Acho que Para você não perder nenhuma dessas etapas, aqui. divulgamos agora todas as datas. Aproveitamento de disciplinas. Aí tem esse, no caso. Inscrição de 9 de julho a 10 de agosto. Análise dos processos de 9 de julho a 14 de agosto. Resultado 15 de agosto. Transferência interna, transferência externa, portadores de diploma e reabertura de matrícula. Inscrição de 9 de julho a 10 de agosto. Análise dos processos de 9 de julho a 14 de agosto. Resultado 15 de agosto. Efetivação da matrícula, entrega de senha e assinatura do termo de acordo, de 20 a 25 de agosto. Início das aulas a partir do dia 27 de agosto. Renovação de matrícula. Período de renovação de matrícula, de 20 a 25 de agosto. Vencimento do pagamento de renovação de matrícula. Não, pior é na oferta especial, que é 1h30 assim. Aqui ainda tem isso aqui, que você pode dialogar, entendeu? Você também pode encontrar essas datas no mapa e no mural de avisos aí no seu pódio. Aí você já abre, Em caso de dúvida, dando uma boa noite. e converse com Maceió, Neó, você entendeu? Aí vai anunciando, bora, vai os centro. prazos no tempo certo para garantir a continuidade de seus estudos de acordo com o planejamento. Boa noite a todos os alunos, tutores, aos gestores que fazem parte dos diversos polos, capital de Sergipe, interior e também da capital de Alagoas. Boa noite a todos. Neste momento nós estamos dando início aos seminários integrados do curso de Serviço Social. Bom, os seminários integrados, ele é intitulado A Reestruturação Produtiva e o Cenário Político e Econômico do Brasil, Relações Étnico-Raciais e a Educação Ambiental, Gestão e Proteção Ambiental. Bom, a realização dos seminários integrados representa um eixo articulador, um espaço de discussão a fim de promover o debate e o círculo da teoria e prática, gerando e ampliando processos educacionais inclusivos, democráticos e criativos. O contexto político e econômico globalizado exige uma clara compreensão da dinâmica e da sociabilidade capitalista, inclusive das repercussões de um sistema excludente que revela a reprodução da crise estrutural do capital. A educação para as relações étnicas promove a dignidade, a autonomia, a liberdade a todas as pessoas que se encontram em situação de exclusão social. Trata-se de compreender o novo paradigma que estabelece as políticas sociais e a nova forma de organização do Estado na contemporaneidade, mediado pelas contradições do sistema vigente. Estas contradições estão na base da questão social
e do surgimento das políticas sociais, eixo central da prática da assistência social, orientando-se por padrões de universalidade e justiça, na busca de estabelecer um diálogo constante entre as unidades pragmáticas de um mesmo e de diferentes campos de saber, cujas práticas possibilitam a diminuição da fragmentação dos conhecimentos e saberes, em prol de um conhecimento relacional e aplicado. Apresentamos, neste momento, o projeto Integrados da Educação à Distância, intitulado Seminários Integrados, a Reestruturação Produtiva e o Cenário Político e Econômico do Brasil, Relações Étnico-Raciais e Educação Ambiental, Gestão e Proteção Ambiental. Bom, o projeto justifica-se pela necessidade de promoção do conhecimento, bem como pela aproximação do contexto ao qual o aluno está inserido, além da democratização do conhecimento acadêmico que permeia o processo dialético de teoria e prática. Vê-se o papel da universidade no processo de formação profissional, capaz de responder às novas demandas geradas na sociabilidade capitalista. Dentre estas novas demandas, apontam-se a questão racial e a ambiental no centro do debate acadêmico. Em se tratando da questão racial, os dados revelam o aumento da população que se declara como negra e indígena, com condições de acesso à escolaridade e ao trabalho desiguais em relação aos brancos. Neste sentido, os desafios da contemporaneidade, a questão étnico-racial, emerge como reflexão imprescindível na formação do assistente social e a compreensão desse quadro de exclusão social na construção das políticas públicas destinadas a esta população. Então, o público-alvo para este seminário integrado envolve os segundos e os terceiros períodos do curso de serviço social à distância. O objetivo desses seminários integrados é promover o debate no curso de serviço social EAD de temáticas emergentes para a compreensão da sociabilidade capitalista na contemporaneidade. A carga horária é de 10 horas. A programação é a seguinte. Para o terceiro período, o seminário inicia-se neste momento, dia 12 de julho de 2012, começando às 8 horas e 20 minutos e terminando às 10 horas. A palestra é a reestruturação produtiva e o cenário político e econômico do Brasil. Farão parte dessa mesa redonda o professor mestre Rodrigo Salgado e o professor mestre Fábio Silva. Na quinta-feira, na sexta-feira, aliás, será o dia do segundo período, com a mesma palestra, Reestruturação Produtiva e o Cenário Político e Econômico do Brasil, composto pelos professores mestres Rodrigo Salgado e Fábio Silva. Mas na próxima quinta-feira, que é o dia 20 de julho, nós estaremos com a temática Relações Étnico-Raciais, proferida pelo professor mestre Vladimir Dantas, e a professora Clara Angélica Bezerra. A segunda palestra, Educação Ambiental, proferida pela professora mestre Leonilde Agra e a professora Clara Angélica como mediadora. No dia 19, o terceiro período terá a palestra do professor Vladimir Dantas, onde a mediadora será a professora Enedina Souto, ambos mestres. E a segunda palestra, Educação Ambiental, com a professora mestre Leonilde Agra e a sua mediadora, a professora mestra Enedina Souto. Eu desejo a todos
que este seminário venha fazer a diferença na formação profissional de vocês, que realmente nesse final de semestre nós estamos hoje culminando a última disciplina, não é, com o início desses seminários, e que este período tenha sido um período proveitoso. Afinal de contas, os seminários integrados eles foram preparados com muito esmero pela professora Ione Vasconcelos e a sua equipe do curso de Serviço Social. Eu desejo a todos bons estudos e bons conhecimentos. Boa noite. Passo agora a palavra para os professores Rodrigo Salgado e o professor Fábio Silva. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite também à professora Carmen Lúcia. Agradecendo aqui a presença, desde já, os polos de Maceió, através da tutora Cristiane, Neópolis, tutor Braz, Nossa Senhora da Glória, Viviane e alunas, Aracaju Centro com Jaqueline, Laranjeiras, Carol e alunas, Nossa Senhora das Dores, Águida, Lagarto com a tutora Jussara, Carira também, uma boa noite, Maceió, mais uma vez, e Maceió com Célia, com monitora Célia, né? Então, agradecendo a participação de todos, agradecendo ao convite feito através da professora Carmen Lúcia, que fez essa abertura e nos brindou com essa programação, enfim, né? Estamos aqui hoje com o colega aqui de trabalho, amigo, enfim, o Rodrigo Salgado, e vamos estar conversando um pouco mais sobre a questão da reestruturação produtiva e o cenário político-econômico no Brasil, né? Eu queria me apresentar rapidamente, eu vou estar mediando e, enfim, meu nome é Fábio Silva Souza. A gente acabou de ter uma disciplina ainda agora, a disciplina de Ciência Política. Não foi para lá. Acho aqui. A disciplina de Ciência Política, acabamos de ter essa disciplina, né? Agora, meados de junho e julho, e o Rodrigo vai estar também entrando no curso, né, mais adiante. Quando é, Rodrigo, você vai estar? Com a disciplina, muito provavelmente no final desse mês, né, com a disciplina Economia Política. Economia Política, então, vai ser trabalhada com o professor Rodrigo Salgado, certo? Então, começando aqui um pouco, a gente queria conversar um pouco, falar um pouco da apresentação. A minha formação em Ciências Sociais, e sou mestre pela Universidade Federal de Sergipe em Geografia com área de concentração e estudos arqueológicos. Estou aqui na instituição, mas não estou me vendo. Não está passando para o... Então estou aqui na instituição já desde 2007, né, e estou no EAD de 2010, enfim, como eu falei, acabei de trabalhar a disciplina de Ciência Política, tá? E quero desejar também, desde já, sucesso a todos que vêm nos acompanhando aqui nos seminários integrados. Rodrigo, falei um pouco. Bem, gente, boa noite a todos. Quero agradecer também o convite da professora Carmen Lúcia, né? E ao meu amigo Fábio, o professor Fábio. Eu sou economista e sou mestre em economia pela Universidade Federal de Sergipe e sou professor da casa há aproximadamente 1 ano e meio, né? Nós iremos trabalhar hoje com a palestra Reestruturação Produtiva e uma análise do cenário econômico e político, né? Boa noite a todos os tutores e alunos dos polos de Neópolis, Maceió, Lagarto, enfim, Glória, né? E teremos uma boa troca de conhecimento nessa noite de hoje. Então, desde já, né, vamos começar aqui pelo slide, tá? Então aqui nós temos a apresentação, o NEAD, né, que é o Núcleo de Educação à Distância, os seminários integrados, o tema da palestra, a reestruturação produtiva e o cenário político e econômico do Brasil, e aí o nome, né,
o Rodrigo que vai estar apresentando, eu vou estar mediando, e aí os e-mails, nossos e-mails, tá? Quem quiser anotar, ter, enfim, algum comentário, alguma dúvida, né? Fica à vontade. Vamos começar então aqui com passando a bola para o professor Rodrigo, tá? Né? Com essa imagem aqui, tanta tecnologia, enfim. É verdade. Né? Bom, a questão da reestruturação produtiva é bastante interessante, porque nós iremos fazer análise do ponto de vista sempre tomando como parâmetro as consequências para o mercado de trabalho, né? As consequências sociais para o mercado de trabalho. Né? Então, o que é essa reestruturação produtiva? Né? Essa reestruturação produtiva é recente, né, Fábio? Ela começou, é um fenômeno ligado à globalização, certo? É um fenômeno ligado à globalização, onde as empresas, para obterem maior competitividade a nível global, elas se reestruturaram. Né? Mas, o que é essa globalização? Essa globalização a gente pode dividir em dois grandes ramos, né? A globalização produtiva, né, que está mais atrelada à globalização da produção, ou seja, a produção agora deixou de ser local, né, para uma produção mais internacional, global. Né? E também temos a globalização financeira, né, que é a questão do capital financeiro. O capital financeiro deixou também de ser local e passou a ser global. Ou seja, a velocidade com que o capital entra e sai de um país é bastante grande. Né? Bastante rápida, veloz, né? Extremamente veloz. E aí, com certeza, teremos, como iremos ver posteriormente, consequências no mercado de trabalho. Né? Inclusive com a questão das fábricas, por exemplo, antigamente a gente tinha um galpão de uma fábrica e todo o carro ele era montado naquele galpão. Né? Então, hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia você tem uma parte do carro que é montado naquele galpão, mas uma outra parte é montado em Singapura, outra parte vem da Alemanha, e aí essas partes são confeccionadas em partes diferentes do mundo, do globo, e que do ponto de vista dos movimentos sociais, que muito interessa ao serviço social, né? Isso quer dizer, para você conseguir mobilizar essa massa de trabalhadores, acho que fica muito mais difícil você conseguir mobilizar uma greve, conseguir mobilizar um sindicato, uma associação, porque, veja só, esses trabalhadores não se veem, eles não se conhecem. Né? Como é que eles vão poder, então, se mobilizar em torno de uma questão, de uma causa, né? Mesmo porque aquele velho ideário lá do Marx, com o qual ele abre, né, o Manifesto do Partido Comunista, que ele vai dizer, trabalhadores do mundo inteiro, univos, né? Isso. Então essa coisa, quem é que é o trabalhador, né, de Singapura? Eu não sei quem está trabalhando em Maceió, eu não sei quem é o operário em Recife, quem é o operário em Manaus. Então imagine, né, em Singapura, e você pegar um componente eletrônico, por exemplo, a gente vai falar muito disso, eu vou botar aqui rapidinho, né? Então veja, a reestruturação produtiva, ela se caracteriza pela inovação tecnológica. Sim. Se você pegar, por exemplo, a questão do computador, né? Hoje o iPod, né? Enfim, o netbook, o celular, né? Quer dizer, isso é produzido em diversos pátios localizados em contextos diferentes, em culturas diferentes, né, que vai desembocar em um produto, seja o computador, seja o celular. Como é que esses trabalhadores vão poder agora se unir em torno de uma causa que é a causa trabalhista, que é a causa salarial, que é, enfim, a causa do emprego, do desemprego, que acabou gerando muito desemprego, né? Então, isso que o professor Fábio está colocando aqui é bastante interessante, né? Ele puxou a época do Taylorismo, né, que era aquele trabalho em série, né, que o trabalhador ele não pensava, ele apenas executava, né, que é aquela produção em série que você falou do automóvel da época de Ford, né, e até Ford falava, bom, todos têm direito a escolher um automóvel, desde que seja preto. Né? Aquela famosa frase. O mercado dita o padrão de consumo, né? Por quê? Porque eles tinham um consumo em massa, né? Eles não estavam muito preocupados com isso. Né?
até chegar a crise do petróleo de 73. E aí é onde vai entrar esse processo de reestruturação produtiva que teve início no Japão. Né? Com essas inovações tecnológicas que você acabou de apontar. Da computação, do celular, né, enfim, da internet. Uhum. Né? E o interessante também dessa questão da produção é que, por exemplo, o que as empresas estão fazendo hoje? Né? Antigamente não, mas hoje, como a produção deixou de ser local para global, o que as empresas estão fazendo? Para você produzir, por exemplo, um automóvel, né, você produz determinadas peças em um país, né, outra parte do automóvel em outro país, e aí eles juntam em um outro país e montam esse automóvel, montam esse produto, né? Porque, na realidade, o objetivo dentro do sistema capitalista é o lucro. Né? E o que a empresa capitalista busca para maximizar esse lucro? Redução de custos. Né? E aí temos uma consequência, né? Uma consequência para o mercado de trabalho, né? Que é exatamente o que você falou, a fragmentação do trabalhador, né? A fragilidade que o trabalhador tem de poder se mobilizar. Exatamente. É isso. Então, continuando aqui, o outro viés, a segunda característica da reestruturação produtiva seria a inovação organizacional, quer dizer, a inovação da organização. Né? E aí entra a terceirização, o just-in-time, o que mais? Aí. Kanban, ilhas de produção, isso aí, esses tipos de inovações organizacionais aí surgiram no Japão, né? Inicialmente no Japão. Né? Por volta por volta de 1950. 50, certo. Ilha de produção, trabalho em equipe, condomínio ou polo industrial, CQC, circuito. Foi onde começou também a ideia de qualidade total. Essa coisa que vai desembocar no ISO 9000, exatamente, 9001. Exatamente. Que antes você não tinha essa preocupação, né? Você tinha preocupação apenas na produção em série, mas não o foco não era ainda a qualidade. A gente pode dizer então que o consumidor ele está mais exigente. O que levou como é que você percebe isso aí? O que levou essa preocupação com a qualidade que antes não tinha? Né? Hoje a gente vai falar muito na defesa do consumidor, né? As leis, enfim. É outro perfil de mercado. Como é que você analisa enquanto mercado? Com certeza, professor Fábio, o consumidor ele está mais exigente, né? Mas temos uma questão do capitalismo que ela é essencial, que o capitalismo ele é cíclico. Né? Então você tem períodos de ascensão onde tudo são flores, né? Consumo está lá em cima, a produção aquecida, enfim, o PIB, né? Que é toda a produção do país em determinado período de tempo está elevado, em crescimento acelerado, ano a ano, mas chega um momento em que esse modelo ele se esgota. Né? E aí é preciso pensar numa outra forma de crescimento para que a economia volte a se reaquecer, né? Que foi o que aconteceu com o toyotismo, né? Com essa questão do conhecimento, né? O trabalhador, o que acontece com essa fase do toyotismo? O trabalhador ele deixou de ser apenas um executor de tarefas, né? Sem pensar. Ele passa a participar dos debates acerca do produto, da administração do produto. Ele passa a discutir toda a linha de montagem, todos os processos da empresa, enfim. Né? As empresas agora querem o quê? Um trabalhador polivalente. Você falou aí do capitalismo ser cíclico em determinados momentos em que são flores e tal. Talvez para deixar mais claro isso para os alunos, né, a gente poderia dizer, por exemplo, a gente poderia atribuir ao estado do bem-estar social esse momento? Sim, na realidade nós tínhamos um estado do bem-estar social, que era o quê? Uma grande participação, uma grande intervenção do Estado na economia. Certo. Então o Estado buscava isso. Né? Agora, a partir de 73, né, no caso, o toyotismo iniciou em 50, né, mas ganhou força a partir de 70, 73, com a crise do petróleo, né, nos Estados Unidos. E aí esse modelo fordista não atendia mais as necessidades. E aí o que aconteceu? O toyotismo ele se configurou dessa forma, né, para atender a essas exigências e essa nova mudança devido à crise do petróleo. Certo, vamos lá então. Então, exemplos de reestruturação produtiva,
criação de condomínios, fornecedores, né? Os fornecedores em módulos na planta da indústria, terceirização da produção. A gente já comentou então isso aqui, né? Bom, comentamos exatamente o que você tinha dito com relação à fragilização, né, do trabalhador. Porque, como eu havia dito, né, a empresa ela busca maximizar o lucro. Né, e uma das formas é exatamente essa aí, a terceirização do trabalhador. Por que terceirização? Porque a empresa deixa de ter a responsabilidade em cima do trabalhador. Não é verdade? Certo. E aí o trabalhador, como é que o trabalhador pode exigir, digamos, melhores condições, né, se ele não consegue dialogar diretamente com a empresa principal, né? Tipo, o próprio trabalhador ele se sente inferiorizado, né? Porque eu tenho trabalhadores que trabalham, digamos, na empresa centro, na empresa principal, né? E tem os terceirizados que são, eles se sentem meio que inferiorizados, né? Por quê? Porque ganham salários menores, estão em numa qualidade de trabalho extremamente precária. E sem condição de dialogar com a empresa. Por quê? Porque ele não é funcionário daquela empresa. Exatamente, daquela empresa. A gente chega hoje em muitos bancos estatais, a gente vê muita gente com a camisa de estagiário. O pessoal que faz a limpeza não é funcionário propriamente do banco, é um funcionário de uma outra empresa que é terceirizada, né? Então seria esse tipo de situação, onde aquela pessoa trabalha naquele espaço físico do banco, mas ele não é propriamente funcionário do banco. Então ele não pode cobrar do banco. Essa situação. Então. Exatamente. E aí a condição para o trabalhador, né, é extremamente precária. Né? Agora, isso aí é desse sistema do toyotismo, ou é do sistema capitalista? Essa é a questão. Né? Porque o toyotismo veio para trazer tecnologia ao processo produtivo. Né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em aumento da produtividade. Consequentemente do lucro. Consequentemente do lucro. Mas será que essa tecnologia não poderia trazer benefícios para o trabalhador? Não é verdade? Agora, não trouxe. Né? Não trouxe. Por quê? Porque será que é o modelo ou é o sistema capitalista? Se a gente for parar para pensar, na economia capitalista, vamos analisar 1% da população detém aproximadamente 40% ou mais da riqueza global, mundial. Quer dizer, será que esse modelo ainda se sustenta? Né? Até quando? Nós passamos por uma crise severa em 2008, né, e agora estamos passando por uma outra crise mundial, que o Brasil está crescendo, mas está crescendo muito abaixo do que os economistas previam. Né? E aí, será que não tá, esse modelo, como está sendo pensado, não está chegando ao fim? E a questão que eu penso também não é só crescer, mas é crescer e fazer a distribuição de renda, né? Porque se você cresce, mas como você coloca, né, 1%, tem cerca de 40% da riqueza global, quer dizer, então você está fortalecendo ainda mais o capitalismo, que vive justamente da desigualdade. Exatamente. Você corta a desigualdade, você quebra com o capitalismo. Né? Exatamente. Agora, você falou aí da questão da tecnologia vir auxiliar a pessoa, enfim. Existe um sociólogo, não sei se vocês sabem, é o Domenico De Masi, que é um italiano, né? E esse sociólogo, ele fala muito sobre a questão do teletrabalho. Ele defende isso, ele dá palestras para a Fiat, dá palestras na fábrica da Ford, enfim, em várias empresas multinacionais. E a tese dele, né, é de que esses mecanismos tecnológicos que a gente está, inclusive, fazendo, né, tendo aqui, vocês estão assistindo via satélite, a gente está no estúdio, né? Então, esse mecanismo tecnológico, ele acaba possibilitando com que você libere mais o trânsito das grandes cidades. Vamos pensar São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Nos horários de pico aí, 8 horas, meio-dia, 2 da tarde, 6 da noite, você pega aqueles engarrafamentos e você, sei lá, passa 2, 3 horas preso no engarrafamento. Então ele disse, né? A tese dele é de que você, tendo o fax, tendo a internet, tendo, enfim, a impressora em casa, você vai poder trabalhar e você trabalhar através de metas.
você tem determinada meta a atingir, você vai lá ao final sei lá, na quinta-feira, na sexta-feira, e você mostra aquelas suas metas para o seu patrão. Enfim, é uma aposta sociológica, né, desse camarada, o Domenico De Masi. Inclusive tem muita matéria dele aí no YouTube, ele falando, né, proferindo aulas, palestras. Quem tiver curiosidade, quiser dar uma acessada, né, Domenico De Masi, certo? Então ele defende isso como uma possibilidade de esvaziamento da cidade, né, de você liberar mais o trânsito. E aí tem também outros efeitos. Por exemplo, você tem menos carros, você tem menos combustível sendo, né, menos poluente sendo emitido na terra. Enfim, há, obviamente, né, como toda teoria, há os que criticam também. Exato. Você está em casa, né? Então eu estou em casa, estou trabalhando, então, mas eu preciso, sei lá, de uma Xerox, ou eu peço para o meu filho. Vou ali na esquina e tira a Xerox. E a empresa acaba cooptando o meu filho indiretamente através de mim, né? Então existe esse outro lado, enfim, mas eu queria apenas apresentar, né, essa teoria, essa possibilidade, né? E o que ele aposta também, quer dizer, além do lado com relação ao mercado de trabalho, do mercado de trabalho, né, dos poluentes, essa coisa toda, é que se você não gasta 2, 3 horas para ir para o trabalho, mais 2, 3 horas para voltar, você acaba tendo 5, 6 horas livre para você ficar com sua família, para você ficar, entendeu? E aí é onde ele vai chamar, justamente, tem um livro chamado O Ócio Criativo, né? E aí você vai poder realizar, sei lá, arte, realizar leituras, etc. Isso é interessante, né? Essa tese é interessante, né? E é o bom da tecnologia, né? É o que? O trabalhador ter um pouco de mais de tempo para o lazer, para a família, né? Mas parece que o que acontece na realidade é o contrário, né? Mesmo com toda essa tecnologia, o que acontece? O trabalhador, né, como agora ele pensa, né, o desgaste mental e físico, mesmo com a tecnologia, é maior, né? Inclusive aumentou o exército industrial de reserva, né? O que Marx chama de exército industrial de reserva, né? É um exército de desempregados. É verdade? Ou seja, que é a mais-valia relativa, né? A mais-valia relativa está baseada no quê? No aumento da tecnologia, né? Ou seja, no enriquecimento, né, do capitalista e no empobrecimento relativo do trabalhador. Bom, o trabalhador não sente que ele está sendo empobrecido, né? Está ficando empobrecido. Mas, com o enriquecimento relativo do capitalista, percebe-se claramente isso, né? Que a tecnologia, ao invés de trazer pontos favoráveis, como o que você colocou aqui, não, né? Está escravizando cada vez mais o trabalhador. Essa é a questão, esse é o ponto chave, eu acho que precisa de ser discutido mais detalhadamente. Além do mais, a tecnologia, a robótica, enfim, acaba desempregando muito mais pessoas, enfim, enquanto o aumento populacional cresce de determinada forma, né, em PG, sei lá, que é progressão geométrica, né, o emprego, né, ele está diminuindo por conta justamente da tecnologia, enfim. Mas vamos... Quer comentar alguma coisa? Exatamente o que Thomas Malthus ele dizia, essa sua frase é interessante, né? Que antigamente, né, Thomas Malthus dizia o seguinte: no ritmo em que a população cresce, né, no caso em progressão geométrica, né, vai faltar alimentos, né? Mas naquela época ele não previa o crescimento, né, da produtividade, enfim, o aumento da produtividade com relação aos alimentos. Ele não imaginava isso, né, que a questão da biotecnologia, que a gente vai colocar, né, dos lá alimentos geneticamente modificados, exatamente, isso aí ele não previa, né? Então ele falava exatamente isso que está falando aí, né? A população ia crescer em progressão geométrica, né, mas os alimentos não, né? E aí provou-se com o tempo que foi justamente o contrário, né? Houve um aumento da produtividade, isso para o bem da sociedade, né? Interessante isso aí. Vamos lá então, aqui a origem da reestruturação produtiva. A reestruturação produtiva veio com a chamada terceira revolução industrial, que tem como paradigma o modelo toyotista,
desenvolvido no Japão, na empresa Toyota. E esse desenvolvimento se deu, né, ele surgiu em 50 e foi de 50 a 70. Em 70, como o professor Rodrigo já falou, ele foi então disseminado para outras partes, né, do mundo. Afirma-se como oposição a esse modelo da produção fordista-taylorista. Então ele veio justamente a se opor ao modelo taylorista, né? E começa aí a se desenvolver no Ocidente a partir da década de 70. Né? Como é que a gente pode então analisar isso aí? Bom, e aí foi justamente isso que estávamos discutindo aqui, né? Esse modelo ele surgiu exatamente para se opor ao terrorismo, né? Agora, uma pergunta que vocês podem fazer, né? Ou até mesmo você, Fábio, que é a questão do Brasil, certo? A gente está falando aí em termos mundial, né? Que surgiu no Japão em 1950, né? Nos Estados Unidos certo. E no Ocidente, né? Na Europa Ocidental, a partir de 70, 73, né? Com a crise do petróleo, o esgotamento desse modelo terrorista. Mas e no Brasil? Né? No Brasil, certo. No Brasil esse modelo, esse sistema que foi seguido pelo consenso de Washington, né, que era a questão da globalização, da diminuição do papel do Estado na economia, né, das privatizações, né, isso da abertura comercial e financeira. Né. No Brasil, isso aí surgiu a partir da década de 90. Não é isso? Com o quê? Porque nós passamos pela década de 80, que foi a famosa frase, né, a década de 80. A década de 80 no Brasil foi a chamada década perdida. Né? E aí passamos por essa década perdida, né? No caso aí Sarney governou aí por vários anos, e aí esse processo de reestruturação produtiva, que foram as chamadas reformas estruturais, isso no Brasil, começou a acontecer a partir de 1990, com Collor. Né? Collor, e aí com mais ênfase no governo Fernando Henrique. Por que com mais ênfase no governo Fernando Henrique? Porque foi no governo Fernando Henrique que o processo de privatização se aprofundou. Né? E aí quando a gente fala em processo de privatização, é a redução do papel do Estado, a redução da intervenção do Estado na economia. Né? A abertura financeira, ou seja, os capitais financeiros estão bastante atrelados à produção, né? Ou seja, o capital entra facilmente no país, mas também sai com uma velocidade extremamente alta. Né? Porque também não precisa mais hoje em dia a pessoa sair. Você simplesmente na internet você desloca, você pode investir na bolsa. E aí vem, eu queria que você, sei lá, comentasse a questão da especulação. Você está aqui, você investe dinheiro na bolsa em Hong Kong e sei lá, porque eu não entendo bem isso, é mais na área da economia, né? O cara vê, sei lá, e de repente ele desvia aquilo ali. Mas eu acredito que esse dinheiro que entrou, né? Eles começam a fazer planos, porque você compra ações da empresa. Isso, exatamente. A empresa então diz, vamos botar mais empregados, vamos investir. Exatamente. Não é isso? E de repente o acionista vem e tira isso aí, né, que ele vai chamar de especulação, né? Que é quando o mercado está se tocou num ponto extremamente interessante, né, que é essa financiarização, né, atrelada à produção e a velocidade com que o capital ele entra e sai facilmente. Então, enquanto a economia ela vive um bom momento, né, você tem aí uma compra exacerbada, né, das ações, né, isso. E aí as empresas conseguem pegar esse montante e investir, e aí vai aumentar emprego, renda. Mas e quando entra um processo de crise econômica? E os acionistas vão lá e retiram capitais. Porque ninguém quer perder dinheiro. Né? Então, no momento de crise, os acionistas vão se precaver, né, com relação ao risco. Né, isso, e aí eles retiram, vendem essas ações e aí as ações das empresas despencam. Né? E aí o que acontece? Né? Do lado financeiro acontece isso. E do lado produtivo? As empresas começam a diminuir a produção, os investimentos, e aí a consequência vai ser sempre o quê? Os problemas sociais, o desemprego. E tem gente que compra quando ela começa a despencar, para poder vender. Não existe isso para vender quando ela está em alta, né? Eu comprei nessa ideia, mas perdi. Perdi em torno de 15% de você falou.
A pessoa compra quando começa a despencar, na expectativa de que ela venha a subir, e aí você vende quando ela estiver em alta, exatamente. Em alta, em ascensão. Buscando um lucro maior. Enfim, são as dicas aí de como se investir. Os ciclos de inovação tecnológica, né, da economia industrial. Enfim, aí a gente tem aqui um processo histórico desde 1785, né, lembrando que 1789, Revolução Francesa, enfim, né, século XIX tivemos todos aqui, né, todo aquele debate marxista, todo debate em torno do anarquismo, dos movimentos sociais, enfim, que a gente trabalha lá na acumulação capitalista, que trabalha na ciência política. Então, né, no século XVIII, força hidráulica, água, né? Então as máquinas movidas aí a água, né, a indústria têxtil, ferro. Século XIX, né, carvão mineral. E aí eu falei inúmeras vezes também, né, sobre o filme Germinal, um filme bastante interessante. O filme Germinal que vai mostrar, não sei se você conhece o filme Germinal, que eles trabalham nas minas de carvão, desce, né, a uma certa profundidade para tirar carvão mineral, e eles saem tipo 4, 5 da manhã, trabalham 12 horas por dia, aí começa dos 5 anos, se não morrer vai até os 50, né? E mostra toda aquela revolta dos trabalhadores, os trabalhadores se unindo, né, em torno de uma greve, e tem um debate bastante interessante, em certo momento do filme, que é quando você tem um debate entre um marxista e um anarquista, né? Inclusive, né, o Marx e Proudhon, Bakunin, enfim, os anarquistas, né, eles estiveram juntos na Associação Internacional de Trabalhadores. Eles começaram a debater porque eles tinham um ponto de vista em comum, o ponto de partida era em comum. O problema da sociedade é o problema da propriedade privada. Então a gente precisa eliminar a propriedade privada, né? Tanto os marxistas como os anarquistas pensam isso em comum. Só que em um determinado momento eles se afastam, né? Que é quando Marx propôs o socialismo utópico científico, do qual você teria ainda o Estado. E nesse Estado você tem, portanto, os administradores, né? Por outro lado, os anarquistas pensam, se eu tenho o Estado e eu tenho administradores e tenho os administrados, portanto eu vou ter, continua ainda a reprodução entre dominantes e dominados. Não mudou nada, apenas deu outra feição. Para os anarquistas, a proposta ainda é muito mais radical, que seria a destruição do Estado e da propriedade privada, né? Então se dá nesse filme esse debate, né, inclusive uma hora onde um anarquista ele chega para o marxista, né, e diz assim, você ainda acredita na evolução natural das forças produtivas, né? Então veja, a evolução natural das forças produtivas é justamente você sair do escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo utópico científico, né? E aí ele diz, né, aumentar salários numa economia capitalista é um sonho, porque o capitalista ele vive da exploração. Para esse ganhar mais, esse vai ter que perder, e é uma balança. Então esse está ganhando aqui, esse ganhando aqui. Para você fazer isso, esse vai ter que perder, esse não vai querer perder nunca. Não. E o interessante é que, se a gente for observar isso aí que você está colocando, né, do ponto de vista do capitalista, da empresa, né, o trabalhador é custo. Não é verdade? O trabalhador é custo. Então, como é que o empresário, né, a gente está falando, está criticando o capitalismo, mas se a gente for analisar a cabeça do empresário, né, para o empresário, o trabalhador é custo. Certo. E é o que Marx chamava, Marx dizia o seguinte, né, que, bom, o capitalista ele vai diminuir, a ideia é diminuir o salário, enquanto os sindicalistas é brigando, enfim, tá, o trabalhador quer que aumente o salário, né? Bom, enfim, o capitalista ele vai diminuir o trabalho
Mas até um limite em que ele não, Marx diz o seguinte, que ele não quebre a galinha dos ovos de ouro, né? Na verdade, eu não mate, enfim, que é o trabalhador. Porque sem o trabalhador, né, o capitalista, exatamente, o capitalista não é ninguém, não vai ser ninguém, né? Então, o que o capitalista analisa... O massacre até o último momento, mas não posso deixar... Não posso esmagar. Exatamente, porque ele, na linha de montagem de uma empresa, né, na linha de produção, ele vai analisar isso, né? Eu vou utilizar como insumo o quê? Capital e trabalho. O que é esse capital? Não é o capital dinheiro, é o capital físico, máquinas, equipamentos. Máquinas, equipamentos, ferramentas, né, galpão. Enfim. Então, isso tudo é custo, né? São custos, né? Tanto o capital físico, eu chamo de capital físico, máquinas e equipamentos, e o trabalhador, que em conjunto, né, com essas máquinas e equipamentos, eu vou ter como um resultado final o meu produto, a produção. Né? Então, como maximizar, né, reduzindo os custos? Né? Você vai maximizar o lucro ou aumentando a receita ou reduzindo os custos. Né? Daí essa questão interessante da inovação tecnológica. Né? Agora, o que poderíamos pensar é exatamente isso. Né? A inovação tecnológica veio, mas não trouxe conforto para o trabalhador. Né? Essa é a questão. E aí, você colocou muito bem a questão da concentração de renda. Né? Você já tinha dito isso. Que a concentração de renda é um problema sério. Porque, além da gente estar percebendo hoje, né, hoje em dia, né, e aí não precisa a gente chegar desde a década de 70, enfim, com a crise do petróleo. A gente está percebendo hoje, a gente está vivenciando isso hoje. Né? No esgotamento, a gente está percebendo que existe um esgotamento do sistema capitalista. Porque o Estado está agindo, o Estado está diminuindo a taxa de juros, o Estado está diminuindo os impostos, isso a nível global. Né? Todos os bancos, né? O Banco Central do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. A gente vê um governo aqui no Brasil mesmo, tirando a taxa de IPI. Exatamente. Né? Mas a questão, professor Fábio, é que não está tendo resultado. Não está. A gente não está percebendo a economia mundial, né, reagir. Então, será que está começando... Diminui imposto, diminui juros, mas não tem consumo. Isso. Será o fim do sistema capitalista? Isso é o que ninguém está querendo, né? Esse colapso ninguém quer. Né? Mas será o fim? Né? A questão é, esse modelo de concentração, né, como está posto, ele não se sustenta mais. Né? Ele não se sustenta mais. Essa é a questão. E é interessante que a cada momento que a gente acha que o capitalismo está em crise, ele se reinventa, ele se recupera, né? E o momento, acho que mais recente dele ter se recuperado foi com a própria globalização, com a queda das fronteiras que todo mundo achou, né? Sem fronteiras, agora vai ser uma maravilha porque caem as tarifas alfandegárias, enfim. Mas parece que isso também não tem dado muito certo. A gente vê aí o problema da Grécia em relação à Alemanha, né? Um problema, enfim, a Alemanha já com discursos que me parecem um tanto nazistas, porque diz que os gregos são preguiçosos, são pouco voltados para o trabalho, enfim. Então parece que essa questão da formação dos blocos também, se deu certo, né, ou está dando certo, não, e pelo lado de vista da economia, né? Tudo bem, agora, isso já é discutível, agora muito menos ainda pelo aspecto cultural, isso aí está muito longe, porque, enfim, cada um, né, você tem a identidade de um povo, tem, enfim, mas vamos esquecer esse lado da economia. No momento de crise isso se aflora, né? Se aflora, né? Porque, veja, a gente está falando, né, eu falei da Alemanha, né? Então a Alemanha, enfim, já tem esse histórico do nazismo, do judeu, então, e eles agora, né, pegaram uma briga aí com a Grécia pediu um auxílio para salvar os bancos, mas não teve êxito, enfim, né? Mas voltando aqui, a questão... Além disso, professor Fábio, que acho que a gente pode tocar nesse assunto também, a questão ambiental, né? Certo. É isso? Do próprio o sistema capitalista, que estamos percebendo, né, é um esgotamento, né, do meio ambiente, né, dos recursos naturais, que são limitados, a gente sabe que são os recursos limitados.
E a gente estudou, inclusive, o seguinte, né, acho que em ciência política, sobre a questão que muito se comenta sobre o enfraquecimento dos movimentos sociais, tal, e alguns autores defendem que os movimentos sociais, na verdade, não se enfraqueceram. Eles enveredaram por outro caminho, né? E um dos caminhos é justamente o caminho da ecologia, né, da preservação, quer dizer, do meio ambiente, etc. Quer dizer, você não tem aquela preocupação hoje do sindicato, do ABC Paulista, do sindicato que vai para a porta da fábrica, mas você tem uma preocupação em termos de uma consciência planetária, por exemplo, o Greenpeace. Né? O Rio Mais 20 que tivemos agora, sem grandes resultados, né? Mas é importante esses claro. enfim, porque os recursos são limitados, né? O próprio sistema, né, ele não está mais dando condições para que o meio ambiente respire, né? Então, tem essa questão também econômica, né, e social, e tem a questão ambiental também, que a gente não pode deixar de lado, né? De passar em branco sem comentar essa discussão. Então, fechando aqui, né, aquela imagem ainda, a gente tem aí, então, o início do século XX, né, com o advento do petróleo, surgimento aí da eletricidade, né, e, sobretudo, esse início do século XX, né, com o surgimento do cinema, enfim, né, das luzes, um período chamado de Belle Époque, ou Bela Época, né, dos produtos químicos, dos automóveis. Diga-se de passagem, né, a fábrica da Ford aí, em 1907, que revolucionou, né, o modelo de produção, né, quando Ford modificou, né, a maneira de produzir. Ele produzia um carro em 7 dias e passou a produzir 200 carros em um dia, né, a base daquela imagem que a gente tem lá no filme Tempos Modernos, com Charles Chaplin. Temos também o advento do telefone, com Graham Bell, enfim. 1950, os elementos petroquímicos, eletrônicos, né, e a aviação. Aí é onde entra a microeletrônica, a importância da microeletrônica, né, da tecnologia, o toyotismo. E aqui o toyotismo, né, justamente aqui em 1950, aqui, produtos eletrônicos, robótica, informática, isso, etc. Exato. Né, então o ciclo da eletrônica. 1990, que é quando chega ao Brasil, esse modelo, né, quer dizer, 70, a gente poderia incluir aqui, 70, ele é disseminado no Ocidente, e nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Em 90 ele chega no Brasil. Tardiamente, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a década de 80, né? O Brasil não cresceu, né? Altas taxas de inflação, enfim, né? E aí cabe frisar a questão da estabilidade econômica a partir da implementação do Plano Real, né? Que foi quando o Brasil pôde efetivamente implementar essas políticas, né? E fechando aqui essa imagem, então, né, as redes digitais, né, o software, novas mídias, a biotecnologia, o ciclo da informática, enfim, né? Então, que muita gente, né, comenta, e é uma grande preocupação sobre a questão da aceleração da informação. Quer dizer, a gente vive hoje num mundo, eu lembro, há muito pouco tempo atrás, sei lá, a gente tinha um videocassete, aí o videocassete ficou defasado por conta do DVD, aí as fitas de vídeo praticamente sumiram. O DVD, tentaram inventar o Blu-ray, mas parece que não deu muito certo o Blu-ray. Mas MP3, né? O vinil, CD, MP3, Blu-ray agora, né? Blu-ray, né? O custo ainda está alto, mas está diminuindo, né? Então, né? Mas a velocidade, né? Mas tem uma coisa que eu acho que a indústria não contava, que foi essa divulgação através da internet. Você hoje acha, não vou dizer qualquer filme, mas você acha, inclusive, filmes lançamentos na internet. No formato de qualidade até próximo do Blu-ray ou até mesmo Blu-ray. Né? Em formato HD, para assistir shows, etc.
Quer dizer, isso acaba competindo com a própria indústria. Né? Mas o que eu queria dizer também é o seguinte, a gente tinha uma preocupação, né? Por exemplo, o livro ele fica, ele é materializado, né? Mas a informação digital hoje está num blog, está num site, amanhã pode não estar mais. Mas inclusive temos o livro digital, né? Hoje já temos o livro digital, né? E você bota. Porém, parece que o livro é um dos produtos que ainda está, né? Que permanecendo, né? Ali com firmeza, né? Mas, enfim, é complicado porque, veja só, a gente tinha essa preocupação de perpetuar aquela materialidade, seja o livro, seja o vinil, né? A gente pegava o vinil, aí lavava, limpava, tal, não sei o quê. Hoje não tem, hoje é tudo muito descartado. Você baixa um filme, assiste, ou um disco em MP3, escuta, daqui a pouco você vai lá e deleta, já baixa outro, e acaba você não tendo. Eu confesso que eu não tenho tempo mais para acompanhar tudo que sai. Ficou inviável. E a questão do que você está colocando aí é interessante, que já puxa para um outro lado, que é a questão do consumismo. Certo. Consumismo exagerado hoje em dia, né? Às vezes você não pensa, não para, poxa, por que eu comprei aquele produto? Né? Por que eu comprei aquele produto? Às vezes você compra por impulso, enfim, é a cultura, o que a mídia coloca. Né? E aí quando você compra, né, dá um problema, o que acontece? Você já descarta. E já compra um novo produto. E aí tem efeito no meio ambiente, né, enfim. E as indústrias parecem fazer programado para o descarte. Você usa um aparelho, exatamente. Ele tem um ano de garantia, você usa 2 anos, 2 anos e meio, aí, né, a informática é o rei de fazer isso, né? Aí você vai procurar o produto, a peça para repor, você não encontra mais a peça. Exatamente. E aí você é obrigado a jogar fora, porque não tem manutenção daquilo. Né? Então é muito interessante aí, como eles estão forçando com que a pessoa consuma, e ao invés, né, de consertar aquilo, não, você joga fora. Já descarta já para comprar um produto novo, é a questão né, da acumulação do capital, né? Aí vem uma crítica minha, assim, desculpem interromper, mas a gente vê essa propaganda toda na mídia, na televisão, sobre a questão do mercadinho, não usar sacola plástica, porque preservação da natureza e tal, não sei o quê, né? É muito estranho. Olha, você bebe isso aqui e você joga fora, e é plástico. Você pega um copinho, você bebeu, terminou ali e jogou fora. Né? Agora, só tem essa preocupação com a bolsa plástica do mercadinho. Isso é ecologia? Ou será que isso é uma maneira de otimizar lucros? É muito superficial, né, essa questão. Né? É verdade, é muito superficial. Entendeu? À medida que eu não compro bolsa, aquilo ali eu estou otimizando, né, lucros. Olha, traga sua bolsa, ou pior ainda, né? Agora as bolsas são vendidas. Você compra a bolsa no mercadinho, né, uma bolsa estilizada, enfim, mas você acaba consumindo, inclusive, né, aquela coisa que você vai transportar a mercadoria. Aí a gente pode parar para pensar na questão do capitalismo em si, né? Será que isso aí não é um próprio do sistema em estimular o consumo? Porque o capitalismo ele tem que ser sustentado pelo consumo, né? Então certo. O próprio sistema e aí a mídia, enfim, para evitar crises, né, acaba, né, colocando na cabeça da sociedade que você tem que consumir o tempo inteiro. Né, e aí a população ela vai consumir, na maioria das vezes, sem pensar. Né, às vezes você não está necessitando de um celular novo. Né, e para mim o celular, o que eu tenho é só para ligar e desligar. Né, mas aí já vem o iPhone, Samsung S2, S3, S4, enfim. Acessa a todo internet, ano, né, a questão da informatização, da tecnologia, né, todo ano você tem a necessidade, né, ou a sociedade tem a necessidade de estar trocando de aparelho, de produto o tempo todo. Né, é a questão do consumo, do estímulo ao consumo para tentar evitar o colapso do sistema capitalista. Mesmo porque você, ao adquirir um novo produto, isso lhe rende um status. Né? Tem uma curiosidade aqui, tem um sociólogo chamado Norbert Elias, que ele tem enfim, tem vários livros, mas tem um livro chamado O Processo Civilizador.
né? E ele discute a questão do status que a pessoa tem. O status não é atribuído por mim a mim mesmo, mas é o que os outros falam sobre a minha pessoa, né? Então ele faz uma história dos costumes medievais, enfim, passando pela modernidade, etc. E só para contar um caso aqui muito breve, ele diz que lá na Idade Média ter cama era um privilégio de poucos, né? Então quem tinha uma cama fazia questão de chamar a visita para o quarto para poder sentar na cama. Então isso parece ser histórico, né? Mas é isso. E aí você sai comentando. Uhum. Por exemplo, você tem a cama e aí você me convida, né? Eu tô lá, entra aqui no quarto, senta aí e tal. E aí eu saio, né, pela rua. Olha, o Rodrigo tem uma cama. Quer dizer, eu estou lhe conferindo um status. E parece que essa coisa do bem, do consumo, né, do produto, né? Eu lembro, aí tinha um celular que tinha um olhinho azul, porque era moda ter esse celular. Enfim, já tem um tempo isso. Mas hoje em dia, né, quer dizer, a pessoa... Ainda um dia desse veio uma pessoa me perguntou, mas você acessa o Facebook no celular? Tal. Eu disse, não, eu quero como você disse, para ligar, né? Não, mas você tem que acessar. Eu disse, para que eu tenho que acessar? Eu vou morrer se não acessar. E a questão da velocidade da informação, né? Mas repare, o argumento foi o seguinte: se você tiver perdido assim, ou você quiser um endereço, aí eu pergunto. Não, você pega um celular, entendeu? Então tem essa coisa, né, de atribuir status, né? O celular que lhe atribui status, é o carro que atribui status, é isso, aquilo, outro, né? Mas não sou eu que saio me conferindo status. Aí eu lembro essa passagem do Norberto Elias. É a sociedade ao comentar de você, né? E aí vem essa coisa justamente do consumismo. Eu preciso consumir o que é mais recente. Você pega uma série de carros que, de um modelo para outro, né, ele muda apenas o farol. Exato. Mas a modelo 2012... Não é nem mais confortável, né? Porque mudou um farol, uma peça ou outra. É um farol que é quadriculado, o outro agora vai ser mais, né, esticadinho. Então, mas é modelo 2012, 2013 e tal. Exatamente. Enfim. E aí a gente pode colocar, né, o que Marx coloca, que é a questão da alienação, né? A gente pode resumir tudo isso, a gente está falando da alienação, né? E como é que a sociedade, digamos, ela pode parar um pouco, através de que forma, né? Ela pode parar para pensar e refletir todas essas questões que estamos discutindo aqui, né? Através da educação, né? Do investimento em educação, não é verdade? Que hoje se comenta muito, né, sobre a tal da era da informatização, a era da informação, né? Então o valor hoje que se atribui é o valor dado à educação, à informação, né, aos cursos que você faz, enfim. Exatamente. E daí uma exigência, né, a pessoa parece que não termina nunca. Você termina o segundo grau, aí você entra na faculdade, termina a faculdade, vai fazer uma pós-graduação, termina a pós-graduação, vai fazer um mestrado, termina o mestrado, você é cobrado a fazer um doutorado, enfim. Agora é interessante essa questão da educação, porque a população ela passa a ter um senso crítico, né? Passa a refletir essas questões que nós estamos discutindo, né? Porque, veja, nós estamos discutindo aqui os polos, enfim, né? Mas somos uma minoria, né? Se a gente for pegar a população do Brasil e mundial, quantas pessoas têm a oportunidade de estar discutindo essas questões sociais, enfim, né? Do capitalismo, da educação, da questão do investimento da educação, enfim. São pouquíssimas pessoas que têm essa oportunidade. E quantas pessoas não estão assistindo a novela? Exatamente. Exatamente. Tá, vamos lá, voltar então aqui, né? Então, vamos agora conversar um pouco aqui com o professor Rodrigo sobre apresentar um quadro comparativo, né? Sendo que a gente tem o modelo inglês, o modelo americano e o modelo japonês, né, que é o modelo toyotista. Então, no primeiro modelo,
né, ele se dá por volta de 1780 na Inglaterra, né? Então, eu quero que vocês percebam sempre o seguinte: o primeiro modelo, né, o período e o local. Que você tendo isso em mente, a gente vai descer mais alguns slides rapidinho, ó. Tá vendo? Na realidade, o que nos mostra esse quadro aí é exatamente um comparativo entre o que nós estamos discutindo, né, que é a terceira revolução industrial, conhecido como reestruturação produtiva, que é a partir do Japão, né, de 1975, 1970, 75, a partir de, né, isso da década de 70, certo. Mas que temos em vista, né, um comparativo dos outros períodos, né? 75, né? Dos outros períodos, que no caso 1903 Estados Unidos iniciou o Fordismo e 1780, que no caso aí é a primeira revolução industrial que surgiu na Inglaterra, né, com a indústria têxtil. Eu queria fazer uma observação aqui, é bem o seguinte: embora tenha, não pode deixar, pelo seguinte, para o pessoal poder ver, né? Aqui nós temos 1913, mas a reestruturação proposta por Ford foi em 1907. Aqui a gente tem 1975, mas a gente está falando do Japão 1950. Então, quando que esse modelo, né, ele estourou, ele teve esse boom, né, quando é que ele foi disseminado para outras partes, não quando ele surgiu propriamente. Exatamente. Certo? Então, que isso fique claro aí para os alunos, é de quando ele estourou. Lembrando só mais um detalhe, o Ford, né, ele teve a ideia, mas ele percebeu que, né, é aquela ideia do carro de corrida, quando a gente está assistindo na televisão, né, chegou o carro, alguém tira o pneu desse lado, outro alguém, né, do lado direito, alguém no lado esquerdo traseiro, direito traseiro, alguém vai com combustível, enfim, ele dividiu aquelas tarefas. Só que tinha uma pessoa que puxava o carro. E essa pessoa sempre parava e conversava com um, com outro. E ele queria dinamizar esse processo, né? Então foi quando ele chamou o Taylor, né? Frederick Taylor. E o Taylor teve a ideia das engrenagens. E, né, aquela engrenagem não parava, certo? Não tinha esse negócio de parar para conversar. Consequentemente, o homem teve que entrar no ritmo da máquina, né? Daí a gente chamava de modelo fordista, taylorista, certo? Bastante. Mas, voltando aqui então, para que vocês possam acompanhar o debate, né, o carro-chefe, a primeira revolução, né, o algodão, a indústria têxtil. Assim ou assim? O que você acha? Está sendo? Paradigma, Manchester, né? O material, o hardware, seria a máquina de fiar. Veja, como produto final na realidade, né? Em 1780 tivemos aí a máquina de fiar, o mecânico, a máquina a vapor. Já com o Fordismo, né, o foco era o quê? A eletricidade, o aço, a eletromecânica, motor, explosão, petróleo, petroquímica. Tudo girando em torno, veja da indústria automobilística. Né? Esse você vai ver aqui embaixo, ele combina com isso aqui. Exatamente. Né? O TA com algodão, descaroçador de algodão, enfim. Certo? Então tente estudar dessa forma. No caso do Japão, né, temos a indústria automobilística agora, obviamente, com um componente tecnológico muito mais avançado do que na época do Fordismo, onde tínhamos um trabalho em série, né, um trabalho mais mecanizado. Não é isso? Certo, e a eletrônica entrando aqui, a informática, né, os robôs, sistema de telecomunicação, né, etc. Exatamente. A gente quer falar ainda o seguinte: se alguém tiver algum comentário, né, isso aqui não é uma aula propriamente, é um bate-papo, certo? Se alguém tiver algum comentário, já pode ir postando para que a gente possa fazer essa interatividade, enfim, né, alguém tiver alguma dúvida, etc. Certo? E a gente está com outro monitor aqui, a gente pode acompanhar isso aí. E vocês estão né, postando, a gente já vai interagindo com vocês imediatamente. Isso mesmo. Né? Continuando então aqui, né, Inglaterra, 1780, né, produção fabril, trabalho assalariado, semi-artesanal, qualificado, poroso, pesado, insalubre.
Algum comentário, alguma coisa aí? Né? Já na época do Fordismo, né, dos Estados Unidos, tínhamos aí, né, como já comentamos, a produção em série, linha de montagem, rigidez, especialização, ou seja, o trabalhador ele era especializado apenas em uma tarefa. Né? Você tinha um engenheiro que comandava todos os trabalhadores, né, e esse trabalhador ele tinha apenas uma tarefa. Né? Como no filme de Tempos Modernos, né? Você está lá, o rapaz está lá apenas com aquela tarefa de apertar o parafuso, né? Ele fica o dia todo apertando aquilo ali. E acaba tendo ele sai, enfim, né? E ele só sabe fazer aquilo. Né? Ele sai na rua já apertando, tanto que vem com uma senhora com 2 botões na blusa e ele vai lá querer apertar. Tanto só sabe fazer aquilo que ele tenta arranjar um outro emprego, mas não consegue, né? Porque ele foi treinado para fazer aquilo. Né? Para fazer aquilo. Então era um problema sério nesse período aí. Uma curiosidade da vida de Charles Chaplin, ele, por conta daquele filme, né, ele foi acusado de ser comunista, de fazer críticas ao capitalismo, e foi expulso dos Estados Unidos. Ele foi expulso e saiu com muito rancor, etc. Só voltou lá por volta de 70, 73, alguma coisa assim, né, quando ele foi homenageado, e ele não queria ir, né, por conta, eles, poxa, agora me expulsaram, agora depois de 50 anos vão querer me chamar. E ele foi receber o Oscar, tal, aquela coisa toda, mas por imposição da esposa, mas ele mesmo, ele saiu com raiva, com rancor, mas não queria ir não, certo? Continuando aqui então, né? No caso, pode falar. No caso do Japão aí, a gente percebe a diferença, né? Primeiro com relação à produção, que a produção já passou a ser flexível. Just in time, né? O que é esse just in time? Quer dizer o quê? Estoque zero, né? Se a empresa ela detém estoque, é prejuízo para a empresa. Então é trabalhar com estoque mínimo. O consumo, a estimativa de consumo esse mês para a empresa é X. A estimativa de consumo para a empresa é X. Então como é que a empresa ela vai trabalhar isso para que não tenha estoque? Trabalhar com estoque mínimo. Certo? À medida que o consumo vai surgindo, né, a mercadoria está ali já na prateleira, mas não tem o estoque. Né? Eu não tenho estoque. Por quê? Porque estoque é custo para a empresa. Essa é a questão do just in time que surgiu aí na época do toyotismo. Para estocar você precisa de espaço. Para estocar você precisa, sei lá, manutenção daquele espaço também, porque senão, eu penso assim, uma loja de roupa, você vai estocar roupas, mas se você deixar ali parado, vai dar mofo, vai dar ácaro, enfim, a pessoa vai para frente já fedendo a mofo, a pessoa não vai querer comprar, né? Exatamente. O que mais que a gente pode... E aí a gente pode voltar àquela tabela, né? E aí a questão da integração gerencial na execução, né? O trabalhador ele não fica só restrito àquela tarefa, né? Ele tem uma integração com os colegas, ele passa a pensar, né, no âmbito geral, né, dos processos, enfim, da empresa. E temos a questão do trabalho, né, que é o trabalho exatamente isso, né, o trabalho polivalente, integrado, em equipe, né, flexível, estressante. Por que estressante? Porque o trabalhador ele passa a pensar, né, estrategicamente, e a empresa passa a exigir mais desse trabalhador, né? Passa a exigir de que forma? Quer dizer, aquilo que antes era papel do patrão, pensar a estratégia do engenheiro, né? E o trabalhador só executava, agora com a tecnologia, né, parece ser mais tranquilo, parecia que ia ficar mais tranquilo. Para o trabalhador, não, né? O trabalhador ele passou a ser exigido do ponto de vista da criatividade, né? Porque estamos no mundo da inovação, né? Onde a velocidade, você falou, a velocidade hoje né? Foi intensificada, né? A velocidade da informação de tudo, né? Então o empresário ele passou a exigir do trabalhador esse feedback, essa criatividade. Eu fico pensando também aqui a questão do estoque mínimo que você estava falando, e me ocorreu uma ideia, se não for isso você me corrija, mas por exemplo, você chega em algumas lojas, principalmente, vou pegar a livraria, né, e você precisa de um determinado livro. Aquele livro não está disponível, mas eles
Ele tem um sistema e também, né, os SEDECs, enfim, isso é muito mais rápido hoje. Então ele diz assim, olha, nós não temos, mas em 2 dias está aqui. Né? Então, quer dizer, aquilo não está disponível, ele vai fazer o pedido. Mas aquilo chega, né, você diz, poxa, 2 dias se passa no instantinho e tal, e você acaba comprando, embora não esteja ali. Né? Essa ideia também se passa por aí, o Just in Time. A ideia, na realidade, é exatamente isso, é você diminuir o tempo de estocagem do produto. Né? Porque você veja bem, como era antigamente, na época de Ford, você tinha aquelas grandes indústrias, aquelas grandes instalações, tudo ali era custo, gerava custo. Né? Certo. E a ideia do Just in Time é você reduzir o tempo, reduzir essas instalações, reduzir os estoques, né? Como você está falando aí. Agora, com o objetivo final de sempre de maximizar o lucro. Maximizar o lucro a partir da injeção tecnológica. Né? Da injeção tecnológica e do encurtamento do tempo. Temos algumas perguntas ali, professor Fábio. Tem aqui, vamos ver aqui, né? Primeiro, acho que de Maceió, né? A importância... Tem uma de Maceió aqui perguntando sobre o horário do seminário. Olha, professor, semana que vem temos apenas seminário, será transmitido. A gente pede que isso seja então destinado propriamente para a coordenação do curso. A gente está sabendo o nosso horário. Amanhã nós teremos esse mesmo seminário, não é isso? Isso. Só que eu acho que é para o primeiro ou segundo período. Não sei, eu sei Bom, que é no primeiro horário. Amanhã teremos um outro seminário, esse mesmo seminário no primeiro horário, mas não com essa turma. Então a gente pede que encaminhe, já deu ok, já está tudo certo. Vamos finalizar aqui essa tabela e depois a gente, né? Voltando aqui, primeiro, Inglaterra, o volume de investimentos. Baixo, né? O volume de investimento no período da Revolução Industrial. As relações interempresas era de livre concorrência, né? Ou seja, quanto menor a concorrência, né? Quanto maior a concorrência, melhor para o consumidor, né? Porque os preços são mais baixos, né? Isso. Já em 1913, com Fordismo, tivemos aí um alto investimento, um alto volume dos investimentos, e a relação entre as empresas era de monopólio forte verticalização e de monopólio. Né? Já na época do Toyotismo, tínhamos aí um altíssimo investimento, um investimento ainda maior, né, para manter o sistema, né, isso, monopólio forte, horizontalização, que é a questão da terceirização, né, isso, e a formação de mega blocos comerciais, que é a questão do que você falou, Fábio. A questão do euro, né, isso o Mercosul, da África, dos Tigres, né, isso, a formação desses blocos comerciais aí que começou a surgir a partir do Toyotismo, a partir de 1975. Continuando ainda aqui, em termos de produção, a escala, né? Primeiro a escala local, nacional, internacional, né? Qual é a doutrina, qual é o fundamento? O fundamento é o liberalismo de Adam Smith e David Ricardo, que a gente já viu também, né, na acumulação capitalista, na economia política, enfim. E eles pensavam em otimizar, né, em ter um grande volume de produção. Então a produtividade era grande, era elevada, enfim. No modelo fordista, a escala nacional e internacional, né, qual é a doutrina? É o liberalismo que se estende daqui, né, desse momento do 1780, século XIX, enfim, até 1930. Lembrando que em 1920 a gente teve, né, a crise de 29, né, e todas as consequências, enfim. A partir de 30, nós temos entre 30 e 70 o modelo keynesiano, né, que é o estado do bem-estar social. Certo? Algum comentário aqui sobre a crise de 29, enfim? Aí é bastante interessante esse comparativo que mostra
os pensadores, né, de cada período, né? Então nós Certo. tivemos aí na Inglaterra Adam Smith, David Ricardo com o liberalismo econômico, né? Ou seja, nós tínhamos nesse período aí uma baixa participação ou intervenção do Estado na economia, né? Já a partir de 29, que foi o que ocorreu com o ocorrido, foi a crise, né, da Bolsa de Valores, né, o crash, o boom da Bolsa de Valores, né? Com a crise de 29, a economia ficou extremamente precarizada, e aí foi onde ganhou força a corrente keynesiana, pós 1929, pós 30, né? Que é o quê? Keynes pregava a intervenção do Estado na economia, principalmente em período de crise. Certo. Mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia, né? 2008 e agora. Agora a questão é que o Estado está intervindo na economia, mas o problema não foi da classe trabalhadora, né? O problema foram dos grandes da própria competição. São bancos que quebram e o né? Estado precisa socorrer. Para evitar o colapso econômico. Quer dizer, nós que pagamos tributos, né, elevados tributos, mas o Estado precisa intervir para evitar o colapso econômico mundial. Uma determinada empresa, para se fixar num local, ele acaba gerando uma competição entre os estados ou municípios para ver quem dá mais vantagens, isenção fiscal, etc. E aí ele consegue essa vantagem para 10 anos, né? Você fixa aqui no município e lhe dá 10 anos de isenção de impostos. Quando acaba aquilo ali, aquela empresa desarma aquele pátio agora e vai não deixa embora. nada para deixa só a massa de desempregados, né? Certo. Então, até que ponto os administradores, o Estado, não já percebeu essa enganação? O que acontece isso aí? Que eles ainda continuam oferecendo essas vantagens. Exatamente. E aí, se a gente for continuar aí respondendo sua pergunta, né? Certo. O liberalismo volta, né? Com o neoliberalismo. Aqui. Isso, né? Só que ele volta modificado, né? Com a questão dos oligopólios, dos grandes conglomerados, né? Isso, a questão das multinacionais, transnacionais, né? Isso que ouvimos falar. Isso aqui para contextualizar para o aluno, por volta de 70, na Inglaterra, Margaret Thatcher, né? Isso, exatamente. Meados de 70 também, Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Então, Inglaterra e Estados Unidos, certo? Mas pode continuar, então. E aí o que é que nós estamos percebendo, né? Nós estamos percebendo que do neoliberalismo, né? Apesar dessa pouca intervenção do Estado, não é isso? Porque o neoliberalismo pregava isso, né? Pouca intervenção do Estado, né? A questão do consenso de Washington, pouca intervenção do Estado, privatizações, abertura comercial, abertura financeira, né? Porém, o Estado, quando estamos frente a graves crises, o Estado intervém na economia, né? Temos uma colocação, professor Fábio, da tutora Cristiane, que é bastante interessante, né? Que foi exatamente o que a gente trabalhou aqui, né? Ela coloca que essa discussão, né, está refletindo os processos de trabalho e como o capitalismo destrói as possibilidades de inserção do homem neste processo, né, trazendo os benefícios tecnológicos e o aprimoramento industrial, mas em detrimento minimizando o acesso dos trabalhadores ao trabalho. Essa foi uma colocação da tutora Cristiane do Polo de Maceió, né? Então, exatamente isso, né? Bem, uma colocação bastante precisa, né? Isso, de toda essa discussão que estamos fazendo aqui. Quer dizer, temos um grande aprimoramento tecnológico, né? Isso em todos os polos, em todos os setores industriais, enfim, da economia, mas que essa tecnologia não está sendo aproveitada para o bem comum, para o benefício do trabalhador, da sociedade. E que acarreta em desemprego. Exatamente. Né? Essa é a consequência. O robô estando lá, e ele vai acabar, enfim, substituindo, né, a mão de obra humana, enfim. Bom, posso? Aqui? Vamos lá. Terceira Revolução Industrial. Né? O mundo, após a segunda metade do século XX, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ingressou em uma etapa de profundas evoluções no campo tecnológico, desencadeada principalmente pela junção entre conhecimento científico e produção industrial. Então, o que acontece?
algum comentário aí sobre... Não, isso aí, né, nós discutimos, né, que é a questão do conhecimento científico atrelado à produção industrial, que é aquela questão do saber. Né, o trabalhador passa a ter o saber. Né, o conhecimento científico extremamente atrelado, né, à produção. Então, né? E aqui você a questão, professor Fábio, da indústria, do desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento, do investimento em pesquisas e desenvolvimento. Né? E a questão da junção universidade-indústria, né? Que no Brasil isso ainda é fragilizado, mas né, que é interessante em outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos. Esse investimento na educação, esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, e essa pesquisa, né, esse produto resultante desses investimentos, eles estão interligados, né, à indústria. Eu penso também que... O empresário investido na indústria, na pesquisa, na universidade, e a universidade trazendo resultado, inovação, conhecimento, né, isso, gerando um produto novo, um produto inovador, certo? Para a empresa, para a indústria. Eu penso também que a própria proposta do MEC, né, ela perpassa por esse caminho, à medida em que ela incentiva, ela quase que obriga, né, as pesquisas na universidade, a se praticar a extensão, que é esse contato da universidade com a comunidade. Né? Enfim, eu me formei em 98, né, e a gente não tinha essa obrigatoriedade que tem hoje com questão da extensão. Eu confesso que eu terminei a graduação e não fiz extensão. Né? Então hoje a gente tem quase que uma obrigação, né, imposta pelo MEC, mas que atende esse perfil, né, de contato entre a universidade e a comunidade. Né? Então esse é um perfil, quer dizer, o que adianta você saber e não levar esse seu saber para o outro, para o próximo. Né? E aí essa extensão pode ser praticada com a comunidade, enfim, né, no atendimento psicológico, no atendimento jurídico, numa orientação social, etc. Né? Então, Exato. O MEC acabou acertadamente tendo essa orientação aí para a extensão. Os TICs, tecnologia, informação, telecomunicação, né? A galera aí conectada. Aí é aquela junção, né? Alta velocidade, né? Da tecnologia, né? Da telecomunicação junto com informatização, né? E aí acelerando cada vez mais esse processo aí de globalização produtiva e financeira. E a questão da biotecnologia, né, que são os produtos, né, os medicamentos, os transgênicos, né, os alimentos modificados, né, manipulados geneticamente. E que entra aí também em todo um debate acerca da bioética, né, que a gente não vai entrar aqui, mas que, enfim, né. Aqui, Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, né, ele tem um livro chamado Sociedade em Rede, né, do qual ele vai discutir esse conceito de rede. Né? O que seria rede? Você tem dois armadores, né, e você tem a rede no qual a gente se deita, enfim. Então a rede, ela liga dois pontos. A gente fala muito hoje em dia da rede mundial de computadores, a rede de internet. Quer dizer, você está na sua casa, eu estou na minha casa, eu estou no trabalho, e a gente está conectado via rede. Né? Então a rede seria esse elo de conexão. Né? Você pegar, por exemplo, as redes no sentido geográfico. A gente tinha uma rede Brasil-Colônia que perpassava Olinda, São Cristóvão e Salvador. Né? Então a rede interiorana. Certo? Por que isso? Porque estar no litoral significava risco diante dos piratas que vinham aqui roubar para o Brasil, etc. Com o passar do tempo, né, não tinha mais esse risco. Enfim, você já tem o Tratado de Tordesilhas, etc., que vai dividir o Brasil, né, e dizer, essa parte é de Portugal, e não tem mais ataque de pirata, etc. Então as cidades, elas vêm para o litoral e configuram uma outra rede litorânea. Aí vai surgir, né, a cidade de Aracaju, né, vai surgir Maceió propriamente, certo? Tudo no mesmo período, tá? Então o que acontece? Essas redes são pontos de conexões.
E ele vai debater... No caso da economia, né, puxando o lado da economia, você tem a questão da Bolsa de Valores, né? Que aí, no caso, puxa para a rede dos capitais, né? Certo. Rede de capitais, de circulação de capitais. Circulação de mercadorias. No caso da produção, né? Então, da produção. Tudo, né? Isso aí, rede, no caso de produção, rede de circulação de capital. Isso. Então, toda essa... Então, o que ele vai discutir? Por exemplo, a gente estava falando aqui, a gente diz, o modelo inglês, o modelo americano, né? E quando a gente está no modelo americano, quer dizer, você tem um ponto de distribuição de capital, um ponto de distribuição de mercadoria, né? Por volta de 1950, esse ponto ele é deslocado para o Japão. E não por acaso que a gente tem hoje, né? A maioria dos produtos você pega, está lá, made Taiwan, made China, made... É outro tipo de rede, é outro tipo de conexão, certo? Então, Manuel Castells, a Sociedade em Rede, fica aí essa dica de leitura. E para fechar, né, professor Fábio? Certo. Temos a questão estrutural, né? Questão do desemprego estrutural em todo mundo, né? E aí, a tutora Cristiane, ela coloca o desemprego aliado à precarização, não é verdade? Bom, na realidade temos um desemprego por conta dessa... temos o desemprego, esse desemprego estrutural, por conta dessas inovações tecnológicas, né, da robótica, enfim, que exclui e retira, né, vários trabalhadores, principalmente os trabalhadores que não conseguem acompanhar, né, essa velocidade com que a tecnologia é colocada para a sociedade, né? Então, a figura que vocês viram anteriormente mostra exatamente isso, essa questão do que Marx colocava do exército industrial de reservas. Bom, eu tenho uma série de trabalhadores desempregados, mas o que o empresário quer é aquela minoria ali qualificada, enfim, que está dando conta do recado, né? Mas que isso acaba gerando graves problemas para a sociedade, né? E aí a tutora coloca também, né, que inclusive no acesso à educação, né? Sim, com certeza, né? Inclusive no acesso à educação. Por quê? Porque para acessar a educação, né, precisa o quê? Precisa se aumentar o investimento nesse setor, né? Foi o que a gente estava conversando aqui, né? Que o MEC, você até disse que o MEC está querendo investir nessa parceria indústria-universidade, que no Brasil ainda está. Ele cobra dos cursos, né? Exatamente. Essa parceria, que é através do projeto de extensão, enfim, das universidades com a comunidade, das universidades com a indústria, da indústria com as universidades, através de investimento que retorna através de produtos, né? Enfim, de pesquisas, etc. Né? Gostaria de comentar mais algo, professor? Não, da minha parte, vamos ver aqui. Então, eu só queria concluir, então, gente, que, dizendo do ponto de vista econômico, né, que o governo ele está se esforçando, né, isso, reduzindo a taxa de juros, né, reduzindo os impostos, IPI, enfim, né, mas que não está conseguindo. Não está conseguindo reverter essa desaceleração da produção e essa queda do nível de emprego, né, da economia mundial. E o que é mais grave é que não é uma crise pontual, né, digamos, ou dos Estados Unidos ou da China, né, é uma crise desemprego hoje global, né, mundial, né. Se a gente for falar da China, na questão do desemprego, a precariedade é maior ainda, né. Então, a questão é essa, né? É analisar, pensar no sistema, né, de maneira diferente, de maneira que inclua essa massa de trabalhadores e dê mais dignidade para a sociedade, né? Bom, então eu quero agradecer, gente, muito obrigado pela participação de vocês, certo? Quero agradecer ao convite novamente da professora Carmen Lúcia. Quero agradecer esse bate-papo com o professor Fábio, né? Muito obrigado, professor Fábio. Eu também quero agradecer ao Rodrigo, né, por estar aqui presente, o convite da Carmen Lúcia, enfim, né, e dizer da satisfação de estar aqui com o Rodrigo, um amigo aqui, mais do que um colega, um amigo aqui nosso, enfim, de trabalho, né, que vai estar brevemente aí com os senhores através da disciplina Economia Política no segundo período. Pronto, Economia Política, certo? O pessoal também mandando boa noite, já aqui em Maceió, aqui da BAN, né? Carira, Glória, né? Laranjeiras, Lagarto, boa noite a todos e muito obrigado
pela participação, pela interação de vocês. Joia, um abraço, até a próxima então. Pronto, amanhã já está pronto, diga.